publicado antes. Então, nós fui voltando no tempo, não encontrei. Então, eles tinham publicado muito tempo atrás, mas a gente tinha muita prática de publicar próximo, né? Não, mas foi publicado mesmo. Se eu não me engano, foi publicado, não teve, acho que não deve ter tido Combinação. Que aí abre o tal. Tudo bem, mas talvez ficasse só para não ter problema. Sobre aqui a questão trazida pela Franciane, né, no evento aí que vai ser realizado no dia 29 e 30, eu vou deixar então para, assim que a gente entrar na ordem do dia, a gente discute aqui entre os conselheiros uma data, então, para a gente antecipar e ver uma outra data, um outro horário para a nossa sessão do conselho dessa semana. Sobre aqui a antecipação, colocou o comprometimento dos conselheiros sobre a antecipação dos votos, acho que é importante, acho que isso acelera mesmo, facilita aqui as nossas discussões, né? Mas é uma questão da gente conversar todos, cada um que realiza o voto, tentar antecipar esse voto então, para os conselheiros que permitam então, uma leitura prévia. Agora, o que eu acho importante é que, caso a gente avance para esse sistema, esse voto ele não pode ser de conhecimento, né? Acho que ele não pode se tornar público, até porque a leitura do voto mesmo ela se dá na sessão, então não pode, alguém antecipar o voto, ele não pode ser disparado para outras pessoas fora da sessão do conselho, até porque regimentalmente a pessoa pode alterar o voto até o momento da sua leitura mesmo, então acho que não seria, até se a gente começar a antecipar os votos, esses votos não podem se tornar público, né? Sob pena de prejudicar o próprio relator. Sobre a SP-Prévio, claro, a gente vai aí todos os passos. O primeiro passo aí que a gente teve, na verdade eu não sei como foi essa conversa, o Pedro conversou comigo e já ia entrar em contato com a SP-Prévio sobre a forma de parcelamento desses valores. E claro, a gente vai manter aí todo o contato com a associação, porque a gente vai precisar fazer mesmo esse trabalho em parceria, até por essas questões trazidas aqui pelo Luiz, que a associação aí junto com a gente vai precisar atuar cada caso específico aí sobre a adesão expressa de cada defensor público. Sobre a ação de quinquênios, essa é uma questão que acabou sendo discutida aqui no Conselho, teve acho que uma série de mal-entendidos, né? A administração esclareceu o posicionamento, acho que o conselheiro Luiz Eduardo não concordou, mas acho que foi explicado aqui por nós, de que nós vamos sim dar cumprimento ao trânsito julgado, mas que a gente precisava ser comunicado oficialmente dessa decisão. E até então, porque a ação é contra a Fazenda, contra o Estado, não é contra a Defensoria Pública. A gente já entrou em contato, a gente já está tentando agilizar pelo modo informal para que a Procuradoria do Estado nos intime, porque a gente não foi intimado nem judicialmente, nem comunicado oficialmente pela Procuradoria. Então, tão logo a gente seja comunicado, tem uma comunicação oficial e a gente já entrou em contato com o setor responsável da Procuradoria do Estado para que oficialize essa comunicação, a gente imediatamente dará cumprimento à decisão. Sobre a sala do Fórum de Guarulhos, pedi para o Bruno, já falou, né? Já falou. As gratificações do plantão do torcedor eu pedi para o Luiz, mas antes já vou esclarecer aos outros, aí eu já passo a palavra para ele. São Vicente, você já falou? Aí você fala então sobre São Vicente e sobre a gratificação dos plantões. Luiz Eduardo falou sobre as funcionais. A gente, até por conta desse problema mesmo, e por toda a atuação, não só nas visitas aos presídios e aos CDPs, a gente sabe da necessidade que o defensor público precisa ter aí a sua funcional. Isso realmente está mesmo emperrado no CONDEG, né? Porque quando a gente solicita todas essas funcionais, acabaram as funcionais que teriam que vir para São Paulo e está tramitando no CONDEG de forma bastante demorada, mesmo por conta até da Casa da Moeda, a gente não consegue essas funcionais. Por conta disso, antes os defensores eles não tinham qualquer tipo
de identificação, alguns tinham uma simples declaração que acho que era emitida para o DRH. Mas no final de setembro, a Defensoria, né, e foi enviado para todos os colegas que ainda não têm funcional, a gente enviou para a unidade, isso foi no final de setembro, uma carteira provisória, né? Então ela é de fácil identificação, a gente coloca lá expressamente que ela é provisória, mas ela tem todos os dados necessários para que seja feita a identificação funcional. Então, pelo menos para a gente, com o DRH aqui, após o envio dessas funcionais provisórias, a partir do final de setembro, não chegou nenhum tipo de dúvida, de reclamação. Os colegas estavam conseguindo, claro que ideal, né, que a gente tenha a funcional definitiva, mas a partir de setembro, pelo menos para o que chegou para a gente, para o DRH, a solução tinha sido, pelo menos provisoriamente, aí, solucionada. Estamos aí junto ao Condeg e à Casa da Moeda, tentando acelerar o máximo possível para que a gente consiga ter as funcionais definitivas em todos os defensores. Era isso, aí o Horácio já respondi junto com o que foi feito pelo Alexandre. Vou passar para o Luiz para esclarecer essas duas questões faltantes. Bom, com relação aos plantões nos juizados especiais, os plantões, eles, antes da alteração da 109 para 286, eles eram gratificados porque eles eram feitos após as 18 horas na sede dos juizados que ficava fora do fórum. Eram esses os plantões. Apenas duas... Estou falando do juizado especial, né? E também tínhamos um plantão do juizado do torcedor, feito às quartas-feiras à noite e aos fins de semana aqui na capital. Com relação a esse dispositivo especificamente, ele foi revogado porque, com relação aos juizados especiais cíveis, apenas 2 unidades faziam, Araraquara e Jaú. O TJ depois alterou o horário desses plantões. Em alguns juizados eles deixaram de ser feitos após as 18 horas. Enfim, em Pés, Araraquara e Jaú continuem fazendo, pelo que sei, ainda hoje esses plantões. O dispositivo foi revogado. Araraquara eu não sei, mas Jaú faz. O dispositivo foi revogado e os defensores não mais recebem essa gratificação. É uma atividade normal que eles fazem de audiência nos processos dos juizados especiais cíveis. Com relação ao juizado especial do torcedor, na época do plantão, ele não foi, da alteração já da 289, ele não foi incluído porque, a princípio, ele não seguia a mesma lógica, mas isso também é uma questão a se discutir, porque a lógica do plantão judiciário, atualmente, ele é pago da forma da deliberação, porque ele é uma atividade feita comprovadamente fora do horário de trabalho, né? No caso, aos fins de semana. Isso serve para os plantões judiciários e para as atividades designadas, designações do DPG feitas aos finais de semana. A época, e aí até porque não era da minha realidade, eu era do interior, eu nem me lembrei do plantão judiciário, realmente isso não foi incluído. Então, a princípio, eu acho que a gente teria que rever, porque hoje os plantões do juizado do torcedor, eles nem têm uma designação específica, uma rúbrica específica, né? Ele deixou de ter essa rúbrica. Como você mesmo viu, ele já não tem mais a rúbrica. Aí eu confesso que, de bate-pronto assim, eu tenho dificuldades para encaixá-lo. Se a gente encaixar ele na regra do plantão judiciário, na rúbrica do plantão judiciário, nos finais de semana eu não vejo nenhum problema. Ele vai ser, pode até... Agora, às quartas-feiras, nos dias de jogos, aí eu... Começa às 9 da noite. Não, eu sei. Sai 2 horas da manhã de lá. É um plantão normal. É um plantão normal.
eu acho que é uma questão para a gente rever, porque realmente não está expresso. Eu acho que a gente precisa, para regular de forma definitiva, alterar a deliberação, porque isso não constou mesmo na deliberação, daí toda essa questão. Acho que, sinceramente, vou até estudar o caso, se for o caso, propor uma alteração na deliberação só para incluir expressamente o plantão, porque hoje não tem. Mas esse plantão está sendo pago, pelo que eu saiba. Sim, eu acho que sim. Eu até pedi para a colega mandar o olerite dela, porque ela recebe, aí que está, deve existir uma rubrica para pagar, porque ela recebe. Só que ela não recebe pela 289, ela recebe só pela, até anotei aqui para poder, pela 253. Pela 253, como uma gratificação de plantão, normal. Foi o que ela me disse, me mandou ainda o olerite, mas a gente tem o nome dela, depois eu posso falar para vocês. E só que a 289 barra, então se tem rubrica, eu acho que na verdade foi uma questão que a gente não pensou mesmo, porque como são poucos casos. A 289 não tem. Mas hoje, assim, a segunda sub deve saber, o plantão do juizado do torcedor, ele sai na listagem do plantão judiciário. Eu já fiz vários, quando fazia plantão judiciário, é assim, aquele dia, se for designado, a lista do plantão judiciário, que é o que trabalha no final de semana, é a mesma. Então, tem as mesmas características agora. É feito aos finais de semana e às quartas-feiras. Você sai do fórum às 8 e fica até o término. Eu acho que é a mesma situação, Luiz. Eu acho que a gente teria que justificar. Eu acho que vamos conversar e, conforme for, a gente apresenta a proposta. É aquilo, precisamos só prever expressamente. Eu acho que faltou. Eu posso fazer isso. Na verdade, o que a FADEP defende é que essa interpretação pode ser feita para o pagamento ele ser considerado como plantão judiciário. Se esse conselho entende que não pode, se a administração entende que não pode, não tem problema, mas é que nós já temos colegas trabalhando e não recebendo, e eles com certeza terão direito aos atrasados, porque efetivamente trabalharam, né? Então, acho que a gente tem que pensar na situação de quem está trabalhando e fazendo esse plantão hoje. Não, acho que sim, vamos conversar, Franciane, e aí a gente resolve essa questão, não há nenhum problema, é só mesmo uma questão de não previsão, né? Bom, com relação a São Vicente, a questão trazida pelo Alderon, realmente os colegas nessa semana enviaram, particularmente por meio do coordenador, o André, enviaram um comunicado falando que estão enfrentando dificuldades com 2 prorrogações na obra de construção da sede nova. Depois eu respondi. As prorrogações em si foram devidas às questões técnicas da obra, né? O prazo efetivamente não foi cumprido por um motivo externo à administração e até mesmo à própria construtora, é algo que se verificou quando da obra. A CGA levantou todos os pontos com a construtora. Agora essa previsão é para o mês 7. Mas essa previsão, na última reunião que a CGA fez com os construtores, eles se comprometeram a tentar todos os meios para acelerar a construção da sede, né? Eles sabem da importância disso para a Defensoria, também tem uma importância para eles, porque a Defensoria não paga nenhum valor, a gente não fecha o contrato enquanto o prédio não for entregue. Então eles não estão recebendo pelo aluguel. Então, para eles, o quanto antes eles entregarem, melhor, porque eles vão passar a receber o aluguel, né? E para nós, por óbvio, temos toda a pressa por conta da situação da unidade de São Vicente. Por conta disso, eles efetivamente têm um pleito de redução dos atendimentos iniciais. Eu conversei com o André, falei para ele da minha posição, falei como essa situação deve ser conduzida e marquei uma reunião para o dia 15, lá em São Vicente. Eu marquei às 8 horas da manhã, ele ainda está para me responder, porque eu quero acompanhar como está sendo a triagem. Eu já fui em outras oportunidades a São Vicente, não como terceiro sul, mas eu acho importante sim, até para conversar direito com os colegas. Eu sinto que a intenção deles, Alderon, não é simplesmente reduzir o atendimento por reduzir, não é isso.
é porque a situação é calamitosa e a própria redução que eles propõem não foge muito da média de atendimento, né? Eles têm uma média de atendimento. Em 2013 eu fiz um levantamento para um processo aqui do Conselho. À época eles tinham uma média de atendimento de 60 atendimentos por mês, 60 atendimentos dia na triagem. Eu levantei os números da Corregedoria. Eles tiveram cerca de 11 mil atendimentos no ano de 2014, dividido por 12 meses, 20 dias úteis por mês. Isso dá cerca de 46, 47 atendimentos diários de média. Eles pleiteiam uma limitação para 50 atendimentos até a entrega da obra, que está prevista para o mês 7. Enfim, eu fiquei de analisar, não é uma coisa simples, porque nós temos um sistema de atendimento no estado inteiro, regulamentado pelo ato 20, que não prevê nenhum tipo de limitação. Isso tem que ser feito apenas nos casos excepcionais. Enfim, eu vou conversar depois, conforme for, eu dou o retorno. Eu também, além disso, como monitoramento da obra, há já uma reunião marcada com o proprietário, com o proprietário com a empresa construtora, no dia 5/3. Os defensores de São Vicente virão para essa reunião, eu também estarei presente. Então, até acho que a obra está indo bem. É lógico, não está na velocidade que a gente esperava no começo, mas daqui para frente eu espero que tudo corra bem. Antes de eu passar para a pergunta, eu poderia colocar só uma questão, aliás, duas. A primeira é sobre o relatório de Tirapina. Se fosse possível publicar esse relatório, eu acho que é fantástico esse trabalho, acho que seria importante a gente conhecer na íntegra e acho que a questão da revista legislatória está aí, a gente tem que acompanhar isso de perto, né? Acho que a gente viu só a notinha lá, mas se tiver o relatório seria bom publicar, uma sugestão, tá bom? E a outra questão é de Osasco, né? Deixa eu ver se vai passar para o Bruno. Osasco, a gente teve uma manifestação na quarta-feira de que terminou a entrega das senhas às 8h30 da manhã. E nos preocupou, a gente ficou muito preocupado com isso. Então, me parece que lá a questão não é estrutura, mas é falta de pessoal. Eu não sei se você tem alguma informação, Bruno, se você puder depois passar essa informação para a gente, é uma preocupação aí da ouvidoria. Obrigado. Desculpa interromper aí o processo. Não chegou para mim essa informação, vou dar uma avaliada no que aconteceu. Às vezes os coordenadores, infelizmente, precisam adotar alguma medida emergencial. Vou conversar com o coordenador. Então vamos entrar na ordem do dia. Antes então, de qualquer coisa, fazer a apreciação do pedido da Franciane para a gente alterar a data da sessão do Conselho da semana que terá o evento da ENADEP. O evento vai ser no dia 29 e 30, né? O dia inteiro? De manhã é uma AGE, à tarde na quinta-feira a discussão da LC, e no dia seguinte são as palestras. Então, enfim. Você sugere dia 28? Aí os senhores é que tem que ver eu acho que talvez pudesse ser feita na quinta de manhã, de maneira que à tarde os conselheiros conseguissem ir para a discussão da LC. A minha sugestão é mais por conta da discussão da LC mesmo, né? É às 2h da tarde. Na semana do dia 26 de janeiro. 2h da tarde. Minha parte. Mas ficaria assim, estamos só amanhã. Sugerir a quinta de manhã ou a segunda, não é isso? Sugerir. De minha parte, eu gostaria que fosse na quinta, mas também de mais rápido. Porque vai ter um evento no Betão, um evento de ENADEP, e aí conseguiria que um dia vai ter uma palestra sobre a lei
Só uma coisa que me preocupa em a gente já agendar uma reunião do conselho que teria uma data certa para terminar, que no máximo seria 13h, é que nesse início de ano nós temos alguns processos que já estão marcados para serem proferidos votos, código de ética e outros tantos, a nossa pauta positiva, outros devem, os processos devem voltar das vistas. Me preocupa um pouco a gente já nesse início de ano marcar uma reunião. Então eu acho que o ideal seria marcar em outro dia e não do encontro nacional, para que a gente pudesse exercer os trabalhos, inclusive se tiver que estender, porque a gente tem, acho que alguns processos que já estão até marcados lá para serem lidos. Eu vou sugerir, a gente está na semana do dia 5, a gente tem ainda 2 semanas até lá, para o final da sessão, então a gente sentar e tentar ver uma data, não necessariamente a gente precisa. No final da sessão tem tempo ainda para divulgar, desculpa aí pelo tumulto, mas na verdade a gente quer prestigiar, a gente tem aí convite para o defensor geral compor a mesa, então claro, se for invencível a dificuldade, não tem problema, é só acho que no final da sessão a gente consegue. Prejudicar de jeito nenhum o trabalho de vocês. Conselheiros, como foi feito no seminário, os conselheiros que tiverem interesse, possibilidade, fossem convocados para participar também. No dia seguinte, pelo menos na sexta-feira. Então, entrando aqui na ordem do dia, eu tenho uma única sessão, a pauta, que é a homologação da lista de aprovados do curso de estagiário, que está com o Luiz, se todos concordarem, a gente efetuar essa pauta. Depois a gente entraria aqui nos demais processos pautados. É o 361 de 2013, interessado segunda e terceira subdefensorias. A proposta de abertura de concurso, na verdade, é uma homologação da lista de aprovados. Todos concordam? Então, com a palavra o Luiz. Trata-se de procedimento encaminhado pelo diretor do Departamento de Recursos Humanos, Ricardo Amorim Leite, no qual apresentou lista de candidatos aprovados para ocuparem cargos de estagiários de direito com provas aplicadas no mês de dezembro de 2014. É o breve relatório. Posto nos termos de deliberação 26 de 21 de dezembro de 2006, voto pela homologação da lista de candidatos aprovados, realizando-se as comunicações de praxe. Como voto? Só que a sessão a sessão primeira eu Então, nos termos do voto do relator, se todos concordam, mantenha-se como está, aprovado por unanimidade. Agora, entrando na ordem do dia, a gente tem aqueles processos que a gente discutiu na sessão extraordinária, né? A gente chamou aí de pauta positiva, e a gente também tinha os processos que a gente havia acordado de conseguirmos avançar e finalizar a votação de todos os relatórios semestrais de lucros que ainda não foram votados, né? Principalmente até para que a gente comece o ano, já tem aprovação de todos esses processos. Eu, durante a semana, enviei um e-mail a todos os conselheiros indagando sobre se estariam ou não prontos tanto os votos dos relatores ou dos pedidos de vista, e só sobre 2 aqui que eu não tive a resposta, que eu não sei se a gente poderia ou não, os outros ainda, os votos não estariam prontos, a gente deixaria então para a próxima sessão e tentaríamos fazer a inversão da pauta na próxima sessão. É o 114 de 2014, que está com o Luiz, era pedido de vista a terceira sub, ele falou que enviou para todo mundo, então a gente poderia também inverter e enfrentar. E o outro, o único, é o que os outros não estavam com votos prontos, é o 327 de 2014, é uma comissão com Horácio, não sei se a gente tem, não. Então a gente só poderia então inverter
esse do Luiz, e inverteria daí os relatórios de núcleos. E em seguida, a gente conseguindo finalizar todos esses, a gente entraria daí seguindo a ordem do dia. Então, eu vou inverter primeiro esse 114, a gente enfrenta esse processo agora, em seguida a gente aprova todo, na verdade, delibera aqui sobre os processos dos... A Sara está mandando, Sara, você achou? Na verdade, eu ia até sugerir, na verdade agora 11 e 15, eu ia sugerir da gente voltar primeiro os relatórios de núcleos. O que você acha? Até porque talvez esse pode ser que tenha mais discussão, depois a gente não consegue. O primeiro que eu tenho aqui de núcleo, seguindo a ordem, é o 364 de 2013, do núcleo de discriminação. Relator, conselheiro Augusto, eu não sei se ele deixou. Então, o conselheiro relator Augusto vai ser feita a leitura pelo conselheiro Wagner. Esse é o 364. Bom dia a todos. O conselheiro Augusto, na verdade, ele reiterou o relatório que já havia sido apresentado pelo conselheiro eleito na gestão anterior, na qual vou fazer a leitura então do voto do processo 364-2013, interessado no especialidade com a direito à discriminação, racismo e preconceito, referente a fevereiro de 2013 a julho de 2013. Trata-se de relatório semestral do núcleo especializado em combate à discriminação, racismo e preconceito, referente ao período de fevereiro a julho de 2013, apresentado nos termos da deliberação 38/2007 e 83/2008. O presente relatório foi protocolizado junto ao secretário do Conselho Superior em 20 de dezembro de 2013, argumentando a defensora pública coordenadora que, descumprindo o prazo para entrega, decorrendo fatores relativos ao funcionamento do núcleo, tais como atraso no envio do relatório dos casos sob responsabilidade de colaboradores e realização de muitas atividades no período. Consta que, a partir do ingresso da defensora pública coordenadora auxiliar Áurea Maria de Oliveira Manuel, em março de 2013, estabeleceu-se a divisão das atribuições da coordenação, ficando a cargo da defensora pública coordenadora Vanessa Alves Vieira o andamento dos procedimentos coletivos ou em fase de pessoas jurídicas e sob responsabilidade da coordenação auxiliar, o atendimento das vítimas de discriminação e acompanhamento dos procedimentos individuais. Sobre compilações e remessa de informações técnico-jurídicas aos defensores públicos, consta ter o núcleo disponibilizado em sua página na internet vasto material, tais como artigos, jurisprudência, legislações, modelos de peças, entre outros. O núcleo também encaminhou 2 informativos a todos os defensores e servidores, bem como prestou suporte técnico presencial por e-mail e telefone. Em relação a medidas de ordem extrajudicial, o núcleo realizou 210 atendimentos de pessoas que foram discriminadas, visando a propositura de denúncia administrativa, conforme o termo de cooperação técnica firmado com a Secretaria de Justiça e Cidadania, tendo ingressado com denúncias nos casos em que verificou elementos probatórios mínimos. Houve indicação do total de 41 novas denúncias ofertadas no período em análise desse relatório. Indicou a realização de 4 sessões de mediação e conciliação em casos envolvendo práticas discriminatórias de menor gravidade. Especificou a atuação extrajudicial junto a entidades públicas e privadas, a fim de aprimorar o serviço prestado a pessoas comumente discriminadas, citando a atuação junto ao ambulatório de saúde integral de travestis e transexuais, constante parceria com a Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania, e com a Coordenação de Políticas para LGBT da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, bem como reunião com o grupo de pais de homossexuais e ambulatório de saúde integral de travestis e transexuais do Hospital das Clínicas, reunião com o 3º Batalhão da Polícia Militar de Campinas, e visitas
institucionais ao Centro de Acolhida Barra Funda 1, Oficina Boracé e João Paulo II. No que se refere à realização do intercâmbio entre os órgãos de execução e atuação da Defensoria Pública, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e uniformidade dos atendimentos ou teses jurídicos, foi destacada a participação na Jornada Moradia Digna, em grupo de trabalho sobre discriminação e direito à cidade, em 3 de março de 2013, a realização do módulo de combate à discriminação no curso de preparação à carreira de defensores públicos, em 5 de março de 2013, a participação no evento A Mulher em Foco, Conquistas e Direitos, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na palestra fundadora do projeto Purpurina, que atende jovens LGBT, em 15 de março de 2013, e ainda a realização, em conjunto com o Núcleo de Direito da Mulher com EDEC, em 10 de maio de 2013, a organização de teatro, debates, direitos profissionais do sexo na sede da Companhia Teatral Pessoa do Faroeste e Panfletaço, com distribuição de folders sobre o tema na região da Cracolândia. Referente à representação da instituição perante conselhos e demais órgãos colegiados, foi mencionada a participação do coordenador do Núcleo do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina, COPAN. Também constou a participação do defensor público Ricardo Gabriel Gomes Peteira em reuniões do Conselho da Comunidade Negra, em que se debateu políticas públicas para o combate à discriminação racial e análise de casos desse tema no Estado de São Paulo. Por fim, houve menção à participação da defensora pública Roberta Marques Benazzi Pilavil em reunião do Conselho Estadual Indígena, onde houve discussão sobre políticas públicas voltadas aos índios no Estado de São Paulo. No período abrangido pelo relatório encaminhado, não surgiu demanda a ser elevada aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Acerca das contribuições para a definição das ações voltadas à implementação do plano anual de atuação da Defensoria Pública no que diz respeito à área de especialidade do núcleo, entre as diversas medidas citadas no relatório, merecem ser destacadas a elaboração do monitoramento da efetivação dos propósitos, com produção de documentos contendo seu estado de implementação para apresentação na 4ª Conferência da Defensoria Pública, participação em reuniões com a sociedade a fim de organizar a 4ª Conferência e seus ciclos preparatórios, reunião com os coordenadores da CADEPOL sobre a possibilidade de participação do núcleo na formação dos policiais, entre outros. Em relação a atividades de informação e conscientização da população carente, o núcleo destacou a realização de panfletagem para a divulgação da Lei 10.948/2001, no dia 17 de maio de 2013, em razão do Dia Mundial de Combate à Homofobia, a participação da Feira Cultural LGBT no Vale do Acabaú, em 30 de maio de 2013, para a divulgação da Lei 10.948/2001, em parceria com a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado. Concessão de entrevistas aos meios de comunicação sobre a área de especialidade do núcleo, informando sobre as condutas a serem adotadas em caso de discriminação, elaboração de cartilha em parceria com o Ambulatório de Saúde Integral de Travestis e Transsexuais, e a coordenação de políticas para a diversidade sexual sobre o atendimento de saúde de travestis e transexuais e acesso às demais políticas públicas. Quanto a articulações com outros núcleos especializados a fins de outras defensorias públicas, houve menção de realização de mapeamento dos núcleos especializados correlatos para a realização de intercâmbio de informações e experiências. Tem como referência a palestra do defensor público colaborador do núcleo Eric Arnensen sobre a importância da defensoria pública na consolidação da cidadania LGBT, em 28 de junho de 2013, na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. O núcleo também recebe denúncias de discriminação homofóbica encaminhadas pelo Serviço Federal de Atendimento a Vítimas, SEM, fazendo a devida apuração dos relatos recebidos e atuando em cada uma das situações informadas. No quesito planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas na área de especialidade, no relatório foi destacado, entre outras medidas, reuniões com representantes de grupos engajados nos temas afetos ao núcleo para, conjuntamente, elaborar estratégias de ação e intervenção a fim de minorar seus problemas e efetivar seus direitos. Anotou-se o acompanhamento legislativo do PLC 122/2006, que prevê a criminalização para a homofobia, bem como o acompanhamento junto ao Poder Executivo da elaboração do decreto que visa estabelecer sistema de cotas nas universidades estaduais. Pelo exposto, ante as informações prestadas, conclui-se que o núcleo de referência exerce suas atividades com excelência, com notório empenho na defesa dos direitos das pessoas vítimas de discriminação, racismo e preconceito, tendo presente relatório observado disposto na deliberação 83 de 2008, norma que padroniza os relatórios semestrais dos núcleos especializados. Sendo assim, voto pela aprovação e aguardo a apreciação dos membros do IDEA e Conselho Superior.
termos do voto do relator, quem concorda mantém-se como está, aprovado por unanimidade. O outro é o 116 de 2014, interessado coordenador do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor, relatório semestral do Núcleo de fevereiro a julho de 2013, relator conselheiro Wagner Ribeiro de Oliveira. Esse processo também foi redistribuído, tem sido anteriormente relatado pelo conselheiro eleito da gestão anterior do plano 2012 e 2014. Então, eu ratifiquei o voto do qual vou começar a ler agora. Trata-se de relatório semestral do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor, referente ao período julho de 2013 a dezembro de 2013, apresentado nos termos do artigo 18, inciso 4 da Deliberação 38 de 2007 e Deliberação 83 de 2008. Sobre as compilações e remessa de informações técnico-jurídicas aos defensores públicos, consta ter o núcleo disponibilizado em sua página no site da Defensoria Pública vasto material, tais como notícias, jurisprudência, número de peças, entre outros. O núcleo também encaminhou informativos mensais a todos os defensores e servidores. No que toca a medidas judiciais propostas, houve menção ao ingresso como amicus curiae no recurso especial 1.251.331 do Rio Grande do Sul, em trabalho desenvolvido em conjunto com o núcleo de instâncias e tribunais superiores em Brasília. Em relação a medidas de ordem extrajudicial, apontou procedimento aberto em virtude de problemas de abastecimento em escola na região de Parelheiros. Segundo informes, após expedição de diversos ofícios questionando a concessionária, vistorias da coordenação em loco, a Sabesp restabeleceu o fornecimento de água. No que se refere à realização do intercâmbio entre órgãos de execução e de atuação da Defensoria Pública, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas, foi destacada a realização de reunião por videoconferência no dia 10 de julho de 2013, com diversas unidades da Defensoria Pública da capital, para tratar sobre mecanismos alternativos de solução de conflitos, envolvendo a temática das relações de consumo. A realização de reunião por videoconferência com participação da terceira Subdefensoria Pública Geral e defensores da Unidade de Presidente Prudente, para tratar de projeto piloto de parceria com o PROCON Municipal, bem como palestra na Unidade Osasco, para defensores e estagiários no dia 22 de novembro de 2013, sobre o tema afeto ao núcleo, e distribuição nas unidades de exemplares de cartilha elaborada pelo núcleo, relacionada a planos de saúde. No que concerne a realização e estímulo do intercâmbio com entidades públicas e privadas, houve participação nas reuniões organizadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, das reuniões da Comissão de Direito do Consumidor com DEG, participação do defensor do coordenador com palestrantes na abertura do 9º Congresso Nacional de Defesa do Consumidor, nos dias 24 e 26 de setembro de 2013, entre outras atividades. Referente à representação da instituição perante os conselhos e demais órgãos colegiados, foi mencionado o empenho do coordenador em dialogar com a diretoria da Fundação PROCON, com o Ministério Público e o OAB, com o objetivo de criar uma rede estadual de defesa do consumidor. Registrou que atualmente não existe a atuação do Conselho Estadual na temática ligada ao núcleo, o qual, embora esteja previsto em lei, ainda não foi implementado. No período abrangido pelo relatório encaminhado, não surgiu demanda a ser levada aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, acerca das contribuições para a definição das ações voltadas à implementação do plano anual da atuação da Defensoria Pública. No que diz respeito à área de especialidade do núcleo, 2 teses foram aprovadas: atuar nos Conselhos Municipais de Saúde, no âmbito da defesa do consumidor, e atuar na educação de direitos para o consumo consciente, visando evitar o superendividamento da população mais vulnerável. Em relação a atividades de informação e conscientização da população carente, o núcleo destacou a entrevista que teve autoridades do direito, por meio da qual apresentou as principais diferenças entre marketing multinível e pirâmide financeira, bem como palestra na Universidade Brás Cubas e Mogi das Cruzes, para falar sobre a atuação da Defensoria Pública e dos direitos dos consumidores. Quanto a articulações com outros grupos especializados afins de outras defensorias públicas, houve menção à participação na Comissão de Direito do Consumidor criada pelo CONDEG. O núcleo também participa por meio de seu coordenador de oficina temática da Senacom MJ, da Secretaria de Reforma do Judiciário, no quesito planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas na área de especialidade. No relatório foi destacada a apresentação de minuta de contribuição ao Senado Federal relativas aos 3 projetos de lei que visam alterar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pelo exposto, antes das informações prestadas, concluiu que o núcleo em referência
exerce atividade com excelência, no qual empenha a defesa do consumidor, tendo o presente relatório observado disposto na deliberação 83 de 2008, norma que padroniza os relatórios semestrais dos núcleos especializados. Sendo assim, voto pela aprovação e aguardo a apreciação dos demais membros do grande Conselho Superior. Só uma observação, nesse caso, o conselheiro Horácio está pedindo que ele era o coordenador à época. Uma estação, não? Então, nos termos do voto do relator, quem concorda mantenha-se como está, aprovado por unanimidade. O próximo é o 265 de 2014, interessado Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, relatório semestral do Núcleo Especializado, fevereiro a julho de 2014, relator o conselheiro Rafael Bessa. Processo SDP número 265/2014, interessada coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Relatório semestral de atividades referente ao período de fevereiro a julho de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros. Trata-se de relatório semestral de atividades apresentado pela excelentíssima senhora coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, doutora Ana Paula de Oliveira Castro Meireles Leumin. O relatório foi apresentado no dia 1º de agosto de 2014 e se refere ao período de fevereiro a julho do corrente ano, em observância ao disposto no artigo 18, inciso 4º da deliberação número 38 de 2007. A exposição de 220 laudas é bem detalhada, contendo a descrição das atividades desenvolvidas pelo NUDEM e cópia das atas das reuniões realizadas no semestre. As atividades desenvolvidas estão divididas em 15 tópicos. Primeiro, compilação e remessa de informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo aos defensores públicos. Neste tópico, destaca-se a atividade de divulgação no subportal do Núcleo, na página eletrônica da Defensoria Pública, de modelos de petições iniciais e jurisprudências, especialmente sobre casos de aplicação de medidas protetivas previstas na Lei 11.343 de 2006, artigos jurídicos e científicos, manuais, cartilhas, dados estatísticos e eventos realizados em parceria com órgãos públicos e sociedade civil. Consta também o envio de modelos de petições aos defensores públicos que atuam nas casas e centros de atendimento à mulher, bem como a publicação mensal de boletins informativos do Núcleo. Segundo, medidas judiciais e extrajudiciais propostas para a tutela de interesses individuais, coletivos e difusos. Foram relacionados 14 PAs que visam a apuração de violações a direitos individuais, coletivos e difusos, com as indicações de todos os andamentos processuais e medidas que foram adotadas em cada caso. Terceiro, realização de intercâmbio em conjunto com a IDEP, entre os órgãos de execução e de atuação da Defensoria Pública do Estado, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas. Foi elaborado um modelo de curso de capacitação aos defensores públicos para atuarem na área de violência de gênero, bem como orientações sobre a Lei 11.340. Tal curso é objeto do PA número 185 de 2013 e foi replicado em algumas unidades do interior. Além disso, a indicação de que foi aprovada durante o pré-encontro e encontro dos defensores públicos do Estado de São Paulo a tese apresentada pelo NUDEM sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 10º da Lei 9.263 de 96, que versa sobre o procedimento de esterilização, laqueadura, condicionada à anuência do cônjuge. Quarto, realização e estímulo de intercâmbio com entidades públicas e privadas. Neste tópico estão descritas algumas das principais reuniões com entidades sociais e órgãos governamentais, demonstrando a representatividade do núcleo e a proatividade da coordenação. Quinto, representação da instituição perante conselhos e demais órgãos colegiados, por qualquer de seus membros, por designação do Defensor Público Geral do Estado. O relatório faz referência à atuação da coordenadora do NUDEM, no Conselho Estadual da Condição Feminina, com reuniões mensais, e na Comissão Especial para a Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do Conselho Nacional de Defensores Públicos, com reuniões trimestrais. Nos referidos conselhos são tratados diversos temas relativos à condição da mulher na sociedade, em especial direitos à saúde, direitos das mulheres encarceradas, violência de gênero e violência doméstica, dentre outros temas relevantes. Sexto, assessoria aos órgãos de execução e de atuação da Defensoria Pública do Estado. Destaca-se o atendimento aos defensores públicos,
para esclarecimento de dúvidas técnico-jurídicas, envio de peças e matérias para palestras, bem como apoio à equipe de defensores públicos plantonistas que realizam orientações às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Centro de Atendimento à Mulher na capital e interior. São 13 centros no total. 7. Acionamento de cortes internacionais. Não houve ação neste sentido no NUDEM durante o semestre. 8. Contribuições para a definição das ações voltadas à implementação do Plano Anual de Atuação da Defensoria Pública. Foram instaurados 17 procedimentos administrativos com base no Plano Anual de Atuação da Defensoria Pública, o que demonstra a preocupação e comprometimento do núcleo com o desempenho do plano. 9. Atividades de informação, conscientização e motivação da população carente, inclusive por intermédio dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais. Foram distribuídas em todas as unidades da Defensoria Pública material de apoio, folders e cartilhas. Neste tópico, também a descrição das palestras ministradas e entrevistas realizadas nos meios de comunicação. 10. Articulação com núcleos especializados de defensorias públicas de outros estados e da União, estabelecidas para a definição de estratégias comuns em assuntos de âmbito nacional e para intercâmbio de experiências. Destaca-se a atuação conjunta com o núcleo de situação carcerária para a elaboração do projeto do Centro de Referência da Mulher Encarcerada, objeto do PA número 79 de 2010, entre outras atividades. Há ainda referências a projetos desenvolvidos em parceria com os demais núcleos especializados da Defensoria Pública. 11. Contribuição no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas visando erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais no âmbito de sua área de especialidade. Há procedimentos administrativos instaurados visando a apuração de eventuais falhas ou omissões no atendimento à mulher em situação de violência nos órgãos públicos. São eles: procedimento administrativo número 5 de 2009, número 11 de 2009, número 19 de 2009 e 175 de 2012. 12. Apresentação e acompanhamento de propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa afetas à sua área de especialidade. Foram instaurados 44 procedimentos administrativos no NUDEM, sendo que no relatório a descrição de todos os temas e os seus respectivos andamentos. 13. Outras ações desenvolvidas. Cita atualização de peças e jurisprudências, expedição, recebimento e resposta de ofício de diversos destinatários, acompanhamento e análise de pesquisas relacionadas aos direitos da mulher, confecção de boletins informativos mensais e reuniões ordinárias. 6 reuniões durante o período. 14. Expedientes em andamento referente a assuntos atinentes à área de atuação do núcleo. Neste item, a coordenadora descreve o andamento de mais de 19 PAs. 15. Expedientes autuados com despacho de indeferimento de atuação do núcleo. Nenhum procedimento ou expediente foi indeferido no período. Além da subdivisão das atividades desenvolvidas pelo núcleo, há no relato de todos os procedimentos administrativos a indicação dos respectivos números, temáticas, relatores e andamentos, o que demonstra o cuidado e seriedade do trabalho do NUDEM. No relatório semestral também foi juntado cópia de todas as atas de reuniões realizadas no período. Verifica-se nos relatos que os debates travados no âmbito do núcleo são afetos ao papel da Defensoria Pública na promoção e defesa dos direitos da mulher, tendo o NUDEM desenvolvido um trabalho de excelência, ainda que com as dificuldades estruturais encontradas. Sendo assim, entendendo que as atribuições do núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos da mulher estão de acordo com a competência estabelecida pelo artigo 53 da Lei Complementar 988, deliberação número 38 de 2007, voto pela aprovação do relatório semestral de atividades referente ao período de fevereiro a julho de 2014, nos termos e pelos motivos aqui expostos, submetendo ao colegiado para apreciação. Manifestação. Nos termos do voto do relator, quem concorda mantém-se como está. Aprovado por unanimidade. O próximo é o 273 de 2014, o coordenador do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, assunto relatório final da coordenação do Núcleo Especializado. O relator também o conselheiro Rafael Bessa. CSDP número 273 de 2014.
Interessada a coordenadora do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. Relatório final de gestão, 2012/2014. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros. Trata-se de relatório final de encerramento de mandato, apresentado pela excelentíssima senhora coordenadora do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, doutora Anaí Arantes Rodrigues, referente ao período de 2012/2014. O relatório foi apresentado no dia 8 de agosto de 2014 e se refere ao período de agosto de 2012 a julho de 2014, em observância ao disposto no artigo 18, inciso 11, da deliberação CSDP número 38 de 2007. A exposição de 14 laudas é bem detalhada, contendo a descrição das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Habitação, em cumprimento ao plano de trabalho apresentado pela coordenadora no início de sua gestão. As atividades relacionadas, bem como a avaliação da atuação do Núcleo pela plenária e os próximos desafios estão descritos no documento de folha 5/16. No que tange ao suporte ao defensor público, cita as seguintes atividades relacionadas: realização de cursos sobre regularização fundiária para defensores, agentes e público externo, realização do seminário Implementação dos instrumentos de regularização fundiária, experiências práticas e o papel do Poder Judiciário, junto com IBDU e MJ. Embora não seja uma proposta prevista no plano, o Núcleo está reorganizando a primeira revista de Direito Urbanístico da Defensoria Pública. No período foram enviados aos defensores públicos e servidores boletins informativos com notícias, jurisprudências e modelos de peças, bem como o parecer do Núcleo sobre a possibilidade de CUEM ou uso capião em imóvel da CDHU e Coab, elaborada a partir de demanda apresentada em visita à unidade de Itaquera, bem como orientações com relação à partilha de imóveis da Coab e da CDHU em divórcio de solução de união estável, a partir de questionamento enviado por defensora pública que atua na família. No período, o subportal foi atualizado com modelos de peças, jurisprudência, doutrina, publicações do Núcleo. Ademais, o Núcleo permanece à disposição das unidades para suporte, respondendo prontamente às solicitações dos defensores, em geral feitas por telefone ou e-mail. Também iniciou um processo de visitas a unidades para discutir alguns casos que a unidade acompanha, atuação que parece ter sido muito bem recebida. No que tange ao auxílio ao defensor público, cita as seguintes atividades relacionadas. O Núcleo manteve-se, como nas demais gestões, de portas abertas para receber os movimentos sociais e suas demandas, valorizando espaços de construção conjunta. Nesse sentido, organizou a 4ª Jornada da Moradia Digna, em conjunto com uma série de parceiros, participou de um coletivo junto com movimentos sociais, entidades e urbanistas para discutir e atuar na questão da proposta de programa de parcerias público-privadas para a construção de moradia no centro. Participou de um coletivo junto com movimentos sociais, entidades e urbanistas para debater e atuar na questão da revisão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Participou ativamente da organização da Conferência Estadual da Defensoria Pública, na qual a sociedade civil ajuda a traçar os rumos da Defensoria e do Núcleo no próximo período. Instruiu procedimentos administrativos sobre cada proposta aprovada na conferência, como forma de dar uma resposta em relação aos pleitos concretos apresentados pela sociedade civil. Participou do GT jurídico do Comitê Popular da Copa. Todas as comunidades que seriam atingidas por intervenções urbanísticas que procuraram a Defensoria Pública foram atendidas, sendo que a atuação nesses casos sempre se pauta pela priorização de soluções extrajudiciais, por meio do diálogo com o poder público, bem como pelos princípios de participação popular, planejamento prévio, remoção como última opção e reassentamento das famílias. Nem sempre, no entanto, a atuação da Defensoria é exitosa. Como exemplo, cite-se o acompanhamento do processo de remoção das famílias em razão da construção do trecho norte do Rodoanel e do monotrilho, Buraco Quente e Comando, além da situação da favela da Paz. O Núcleo participou também ativamente de diversas discussões com a primeira subdefensoria e demais coordenadores de núcleo sobre tutela coletiva, atribuições e demandas indelegáveis, assuntos intrinsecamente ligados a essa proposta. Nesse processo, esse coletivo encaminhou consulta aos colegas das unidades sobre proposta de fixação de ações indelegáveis, que devem ser assumidas diretamente pela Defensoria. Essa proposta foi apresentada ao Conselho Superior da Defensoria Pública.
encaminhamento de proposta de criação da função de coordenador de habitação e urbanismo e questões agrárias ao Conselho Superior, como forma de garantir o atendimento descentralizado da tutela de demandas ligadas a essa área de atuação. Sabendo que essa atuação descentralizada passa pela devida estruturação das unidades, essa sempre foi uma preocupação do núcleo, que, por exemplo, acompanhou os processos de distribuição de cargos, chegando a se manifestar pela necessidade de que toda unidade tenha ao menos um defensor que atue exclusivamente na área civil fazenda pública. A partir de instrução de procedimento administrativo instaurada em razão da proposta aprovada na conferência, elaboração de recomendação para que a Prefeitura garanta a transparência na lista de pessoas aguardando na fila para atendimento. Participação de reunião da Comissão de Moradia do CONDEG com o Ministério das Cidades, no qual foram apresentadas informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Trata-se de proposta aprovada em diversos ciclos de conferência, mas que está mais relacionada a uma forma de atuar permanente do que com uma proposta concreta. O núcleo possui uma série de procedimentos administrativos que tratam sobre a área de ZEIs, áreas centrais e mananciais, nos quais sempre se pauta pela necessidade de que o poder público implemente políticas habitacionais. Ademais, no macro, a atuação do núcleo na aprovação do plano diretor, por exemplo, pautou-se pela premissa de garantia de atendimento habitacional, especialmente das famílias incluídas na faixa de 3 salários mínimos, dentre as quais muitas das que trata essa proposta. Por fim, concretamente, foi instaurado o PA número 27 de 2011, que trata das ZEIs, do centro da cidade de São Paulo, cuja ideia é trabalhar com um caso paradigmático de prédio demarcado como ZEIs, abandonado no centro, pleiteando sua devida utilização. Ainda, o Núcleo de Habitação e Urbanismo acompanhou a situação jurídica das comunidades que seriam despejadas em razão de obras oficiais da Copa, Buraco Quente e Comando, construção do monotrilho. Acompanhou também a situação da favela da Paz, que seria removida para a construção de parque próximo ao Itaquerão, e a construção do trecho norte do Rodanel, obras identificadas pelo Comitê Popular da Copa como relacionadas à Copa, embora não o sejam oficialmente. Acompanhamento de reuniões do GT Jurídico do Comitê Popular da Copa. Organização junto com o Ministério Público Federal, a pedido do Comitê Popular da Copa, de audiência pública para tratar do tema Copa do Mundo. Exclusivamente com relação à Copa, não relacionado ao problema de moradia, o núcleo participou em conjunto com outros núcleos, Primeira Subdefensoria, Ouvidoria e CC, Coordenadoria de Comunicação, da Comissão da Defensoria na Copa, para fiscalizar e atuar em eventuais violações de direitos humanos praticados no período, em especial contra o direito à manifestação. No período foi elaborado um folder sobre enchente e uma cartilha sobre regularização fundiária. Constou ainda no plano, em razão de proposta apresentada no 3º ciclo de conferências. Foi feito convite a todos os coordenadores de núcleos para darem oficinas que fizessem uma relação entre os temas de seus respectivos núcleos e a questão da habitação. Deram oficinas os núcleos de discriminação, racismo e preconceito, defesa dos direitos da mulher e situação carcerária. Além disso, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania participou de uma das mesas do seminário. No que tange a articulação política, consta do relato as seguintes atividades relacionadas. Durante todo o período, o núcleo manteve a postura de abertura para articulação com outras entidades e instituições que atuam com direito à cidade e à moradia, com o objetivo de atuar conjuntamente na defesa desses direitos. A realização da jornada, o grupo para discutir as PPPs de moradia do centro e o plano diretor estratégico, a colaboração com o lançamento do Observatório das Remoções, a participação dos debates em torno dos impactos da Copa 2014 e da reforma do Código de Processo Civil são exemplos desse tipo de atuação conjunta. No período, o núcleo acompanhou de perto o processo de discussão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, bem como de discussão de alterações do Código de Processo Civil em Brasília. Além disso, atuou pela aprovação do PL 572 de 2005 na Assembleia Legislativa de São Paulo, que propõe a criação de uma comissão para acompanhamento de despejos. Essa proposta ainda não foi exitosa, especialmente porque o autor do PL, o deputado Simão Pedro, se afastou da Assembleia Legislativa para assumir uma secretaria municipal. Não sendo possível articular que outro deputado assumisse o projeto, razão pela qual ele se encontra parado na Assembleia, embora esteja pronto para ir ao plenário. No período
período, o núcleo acompanhou ativamente a comissão. Apenas esse ano deixou de ocupar a função diretiva da Comissão de Regularização Fundiária do CONDEG, sendo que representantes do núcleo já foram representantes da região Sudeste, Secretaria-Geral e coordenadora da comissão, além de ter participado de todas as reuniões. Para além da representação formal, São Paulo é um dos estados que mais colabora na prática com a comissão. Verifica-se nos relatos acima indicados que os debates travados no âmbito do núcleo são afetos ao papel da Defensoria Pública, tendo a coordenação do núcleo cumprido com excelência o plano de trabalho anteriormente apresentado a este colegiado, ainda com as dificuldades encontradas. Sendo assim, entendendo que as atribuições e atividades no período de 2012/2014 do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo estão de acordo com a competência estabelecida pelo artigo 53 da Lei Complementar 988 e deliberação número 38 de 2007, eu voto pela aprovação do relatório final de atividades referente a agosto de 2012 e julho de 2014, nos termos e pelos motivos aqui expostos, submetendo ao colegiado para apreciação. Esse é o último. É o relatório final do Não, mas esse é o último relatório, porque eu vou falar mais especificamente sobre ele. Tem mais. Não. Sobre os relatórios. Sobre esse, alguém? Na hora da leitura aí, fugir um pouco. Na parte que ele fala da atuação com defensor natural, não sei se eu entendi errado, mas ele colocou mais a atuação com movimentos sociais, não com defensor natural. Ele escreveu alguma atuação de apoio ao defensor natural? Não, então, na hora da leitura eu não peguei. Aqui ele separa os tópicos, primeiro as atividades de apoio ao defensor público. Ah, tá. Não, então depois eu vou. E aí depois que vem as entidades desse momento. E eles chegaram nesse período a mencionar, por exemplo, os procedimentos que foram redistribuídos aos defensores, não? Não, porque lá no finalzinho tem aquele negócio do... Não, esse aqui é relatório final. Ah, esse é o final? É, não é aquele relatório semestral. Esse aqui é de encerramento do mandato. É, o modelo de explicação. Nos termos do voto do relator, quem concorda, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade.